E eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17:5. Porque Deus escolheu as nuvens para falar com os homens? Porque sua voz ecoava não da terra, nem do fogo, mas da névoa que cobre os céus? Hoje vamos mergulhar nesse mistério sagrado e milenar. Uma jornada pelos céus, pelos montes, pelas escrituras, para entender por que o Criador falava por meio das nuvens. Capítulo 1. A nuvem no Êxodo, o Deus que caminha no céu. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem. Êxodo 13:21. Durante o Êxodo, Deus não apenas falava, ele se movia em uma nuvem. A nuvem era mais do que um fenômeno natural, era um sinal de presença, uma manifestação visível de algo invisível. Quando o povo olhava para o céu e via a nuvem pairando sobre o tabernáculo, sabiam, Deus estava ali. Mas por que ele escolheu a nuvem? Porque a nuvem esconde e ao mesmo tempo revela. Porque o homem, em sua fragilidade, não suportaria a glória pura de Deus. Capítulo 2. E glória que consome, protegidos pela nuvem. No monte Sinai, relâmpagos cortavam o céu. Um trovão rugia entre as pedras. E Deus falou do meio da nuvem. E o monte Sinai fumegava todo, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Êxodo 19:18. Ali, Deus estava cobrindo sua glória com a nuvem, para que o povo não fosse consumido. A nuvem era misericórdia. A nuvem era barreira. A nuvem era um filtro divino entre o infinito e o finito. Capítulo 3. A voz que ecoa no invisível. A voz de Deus na nuvem não era comum. Não era um sussurro, nem um grito. Era autoridade pura. Era o som que molda montanhas e faz reis se dobrarem. Deus falava do invisível porque ele queria que o coração escutasse. A nuvem apagava o espetáculo para que sobrasse apenas o peso da palavra. Capítulo 4. A transfiguração. A nuvem no Novo Testamento. Séculos depois, no alto de um monte, uma cena sagrada se repete. E eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Mateus 17:5. Jesus é transfigurado diante dos discípulos. E mais uma vez, a voz de Deus vem da nuvem. Mas agora, ela não apresenta mandamentos. Aponta para o Filho. Este é o meu Filho amado. Escutai-o. A nuvem agora não anuncia juízo, mas revelação. Cristo é o novo caminho para ouvir o Pai. Capítulo 5. A nuvem na escatologia. Ele virá nas nuvens. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. No fim de todas as coisas, ele voltará nas nuvens. Porque a nuvem sempre foi o véu da glória. Desde o Éden ao Apocalipse, ela acompanha a manifestação de Deus. Ela é o altar suspenso entre o céu e a terra, o manto que protege e anuncia. A nuvem é um chamado. As nuvens são o símbolo do que está acima do nosso entendimento, mas próximo do nosso espírito. Quando Deus fala por meio da nuvem, ele está dizendo: estou aqui, mas nem todos verão. Só os que crerem. A voz na nuvem é um convite à fé, um chamado à reverência, uma lembrança de que mesmo quando não vemos claramente, Deus está falando. E você ainda consegue ouvir a voz que fala nas nuvens? Talvez hoje as nuvens sejam os momentos difíceis, as incertezas, as provações, mas mesmo nelas, Deus ainda fala. Não olhe apenas para o céu esperando respostas visíveis. Olhe com fé. Escute com o coração, porque às vezes a resposta de Deus vem envolta em nuvens, mas ela sempre chega.